São Paulo acerta a contratação de Luiz Zubeldia, meu querido. São Paulo agora tem técnico, vamos comentar aí sobre a situação, passar todos os detalhes aí, quando ele chega, salário, tempo de contrato, tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o like, dá essa moralzinha pra gente aí, belezinha? Então vamos para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, São Paulo aí que perdeu quarta-feira pro Flamengo, né? Quinta-feira e ontem o time ganhou folga e hoje, sexta-feira, foi dia de reapresentação no CT da Barra Funda, tá? Tá aí, ó. Milton Cruz comandou o treino de manhã desta sexta-feira e comandará o São Paulo no domingo contra o Atlético Goianiense. O tricolor realizará mais um treino amanhã na Barra Funda e viaja na parte da tarde para Goiânia, tá? Então hoje foi de reapresentação, como todo mundo sabe, o São Paulo já colocou na nota oficial ontem, né, quando anunciou a demissão do Carpini, que o Milton Cruz ia comandar. Aí a gente ficou bolada, pé da vida, mas ele já deu o primeiro treino aí na sexta-feira, na reapresentação. Amanhã tem mais um treino de manhã, à tarde viaja e domingo tem Atlético Goianiense e São Paulo lá em Goiânia. Primeiro jogo aí após a saída, né, do Carpini. Falando em Carpini, ali ó, Casares se despede de Carpini, ó. Júlio Casares, presidente de São Paulo, se despediu hoje do técnico Thiago Carpini, rapaziada. Aí o que acontece? A gente comentou com vocês aqui a situação aí, porque ele foi demitido na quinta, né, que foi no dia seguinte depois do jogo. Ele foi no CT, né, junto com o empresário dele para fazer reunião com a diretoria, né, para acertar a demissão dele, tudo mais. Porém, na quinta-feira, só estava no CT os jogadores que estão se recuperando de lesão, né? Que é o caso do Lucas, do Rafinha, do Luiz Gustavo. Todo mundo, quase todo mundo, estava de folga. Só estavam os que estavam machucados ali fazendo tratamento, né? Aí tá aí, ó. Thiago Carpini e comissão técnica foram ao CT da Barra Funda para se despedirem do elenco e dos membros da diretoria. O próprio Júlio Casares postou uma foto, né, com ele lá, né, com os auxiliares dele, hoje no seu Instagram. Hoje foi o dia dele se despedir. E tinha até uma questão, né? Pô, será que ele vai se despedir do elenco do São Paulo ou não? Porque ele foi demitido ontem, mas acabou que se despediu, né? Hoje aí, o dia seguinte após a demissão dele, ele foi lá, conversou com todo mundo, se despediu. E é isso, cara. Sobre a questão do Carpini eu já falei, né, cara? Assim, toda sorte do mundo aí pra ele. Infelizmente não deu certo no São Paulo. Não era o momento de vir um técnico igual o Carpini, um cara que tem nenhum jogo de Série A na vida dele aí. Mas ele é um técnico promissor, jovem, quem sabe, como eu falei, daqui 2, 3, 4, 5 anos o cara pode voltar pro São Paulo, né? O Muricy, não comparando o Muricy com o Carpini, pelo amor de Deus, mas o Muricy, por exemplo, já começou uma vez no São Paulo, não deu certo, depois veio e deu certo, né? Então não é porque o cara de bate-pronto, de primeira passagem deu errado, significa que o cara não pode voltar um dia, dar certo, ser campeão. Já foi inclusive da Supercopa aí, quem sabe um dia ele volta aí para o São Paulo e dê certo, né? Bom, seguinte, rapaziada, ó, o negócio é o seguinte, o Bruno Andrade, tá, que cobre aí ele cobre os clubes portugueses, né, ele trabalha em Portugal aí pelo UOL, e ele traz aí, ó, antes de avançar por Luiz Zubeldia, o São Paulo ouviu o não de pelo menos 4 técnicos portugueses, o Carlos Carvalhal, o Renato Paiva, Jesus amado, o Rui Vitória e o Pedro Martins, tá? Informação do Bruno Andrade aí. Assim, cara, vamos lá. O Carlos Carvalhal e o Rui Vitória, eles não queriam vir para a América do Sul. O próprio Carvalhal, a gente já comentou aqui 1 milhão de vezes. O Flamengo já foi atrás, não conseguiu. O Atlético Mineiro já foi atrás, não conseguiu. E o Botafogo não conseguiu. O São Paulo foi o 4º time brasileiro a tentar o Carvalhal e ele não veio. Aquela questão que a gente comentou para vocês. Quando vai atrás de Europa, tem que convencer o cara a vir pra cá, né? Porque sair da Europa pra cá, né? O cara lá tá na primeira prateleira. Depende do lugar também, evidentemente, né? Mas o cara vai querer ficar na Europa, falta 1 mês e pouco pra acabar o futebol europeu, vai abrir a janela e um monte de time vai trocar de técnico, né? Um monte de time vai trocar de técnico. Aí o Rui Vitória também vai querer ficar lá. O Renato Paiva era o que tava no Bahia. Ele deu até entrevista, né, maluca lá na época do Bahia, também acho que não tem nada a ver, acho que seria uma péssima escolha aí o Renato Paiva. E o Pedro Martins é que a galera, pelo menos uma parte da torcida gosta bastante aí do Pedro Martins, né, mas acabou que ele vai preferir, né, ficar também, ele não tá na Europa, no caso do Pedro Martins, ele tá no Algarrafa, né, ele deve renovar o contrato dele lá, ou já renovou, alguma coisa assim, deve ficar por lá mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos agora falar sobre o Zubeldia, tá? A informação do Gabriel Sá.
Luiz Zubeldia não passou pela entrevista de emprego que incomodou o seu staff em janeiro, quando o São Paulo o procurou. Depois das recusas de clubes europeus, o tricolor teve uma conversa mais direta com o argentino de 42 anos e acertou a sua contratação, né? Aí teve aquela entrevista do Muricy, que vamos falar sobre isso aí daqui a pouco, né? Ele estava livre no mercado depois saiu da LDU, só que tem uma questão, assim quando ele sai da LDU, né, pô, ele foi muito bem lá, os números dele foram muito bons, perdeu pouquíssimos jogos, campeão equatoriano da Sul-Americana, aí ficou, pô, porque o cara foi embora? Foi embora porque ele quis e, segundo a imprensa, né, cara, ele queria tirar um ano sabático, né, queria descansar e tudo mais. E fazia sentido, a questão que incomodou o São Paulo foi a postura mais do empresário do que do Zubeldia. A gente fala muito que o Zubeldia era o mala, que não sei o que, como o Muricy falou, né? Foi o empresário, né? O São Paulo não gostou muito da postura do empresário ali não, mas ele não estava muito interessado em assumir nenhum time naquele momento, porque ele tinha acabado de sair da LDU. Inclusive, ele deu uma entrevista depois e falou sobre essa questão do São Paulo ter procurado ele. Né? Ele falou que não estava se sentindo ali no momento de assumir outro time, né? Depois de ter saído da LDU aí, e de lá pra cá foram basicamente 100 dias, né? 100 dias aí, né? De quando o São Paulo foi atrás dele pra agora, e agora, né? Ele aceitou aí, né? Vai ser o novo técnico do São Paulo. Tá aí, ó, formação do André Hernan. São Paulo acerta com o técnico argentino Luiz Zubeldia. O São Paulo agiu rápido e chegou a um acordo com o técnico Luiz Zubeldia para a vaga de Thiago Carpini. Zubeldia chega à capital paulista nesse sábado, tá? Amanhã, para assinar contrato até o fim de 2025, tá? Então, São Paulo acertou um acordo verbal com ele, né? Ele é esperado amanhã em São Paulo, sábado, para poder assinar o contrato com o tricolor. Então, ele desembarca, né? Faz aquela reunião que tem que ter lá, ele assina o contrato. E o São Paulo anuncia aí. Tem alguns jornalistas falando que ele deve ser anunciado hoje ainda, sexta-feira, né? Aí não sei, vamos ver se vai ser hoje aí ou não. Tem aquela questão também do contrato eletrônico, né? Que é uma garantia, né? Quando você vai contratar um jogador, um técnico, que o cara tá longe, tá em outro país, você tem a assinatura eletrônica para garantir, né, um contrato aí. E vamos ver, né? Vamos ver aí, mas o certo é que o São Paulo já acertou o acordo aí com o Zubeldia, tá? Aí, a Raíssa Simplício do Portal Gol traz aqui, ó. Luiz Zubeldia e a sua comissão técnica vão custar pouco mais de 1 milhão por mês aos cofres do São Paulo. Vi muito torcedor do São Paulo reclamando aí, né, sobre essa questão dele receber mais de 1 milhão por mês aí, junto com a sua comissão técnica, mas é isso aí mesmo, rapaziada. Não tem muito o que fugir não, tá? Dificilmente o São Paulo ia trazer um técnico aí estrangeiro que recebe menos de 1 milhão, tá? O Crespo recebeu também um salário bem alto, o Dorival, né, que não é estrangeiro, mas ganhava um salário bem alto. São Paulo, inclusive, quando a seleção veio atrás dele, a CBF veio atrás dele, São Paulo aumentou o salário dele, né? Acabou que ele não ficou aí. Pra você ver, se você pega o Carpini, por exemplo, que era o último técnico, Carpini, o primeiro time de Série A da vida dele foi o São Paulo, e ele já recebeu 400 pau por mês, né? Inclusive a multa que ele vai receber é de 1.200, né? Que é equivalente a 3 salários, 400 mil reais por mês, que já é muito alto, né? O Zubeldia vai ganhar mais de 1 milhão aí. E é isso, rapaz. Dificilmente, tá? Quem achou que o técnico ia vir pra ganhar barato, quando você vai atrás de um técnico estrangeiro, né? É caro, filho. E olha que o Zubeldia é argentino, né? Ele é do futebol sul-americano. Se fosse um europeu, um Pedro Martins, um Carvalho, ia ganhar mais do que isso, você tem dúvida nenhuma, né? Porque os caras custam mais caro aí. E é isso mesmo, rapaziada. É isso aí mesmo, né? A aposta do São Paulo é mais ou menos esses valores mesmo. A gente fala muito de jogador, pô, mercado inflacionado, qualquer jogador hoje em dia aí vale uma nota. E para treinador também é assim. Para treinador também é caro, aí também bem inflacionado o mercado. Aí, o André Hernan completando aqui a informação, né? O contrato do técnico Luiz Zubeldia com o São Paulo será válido até o fim de 2025, né? Então ele vai ter aí, teoricamente, né? Ele vai começar aí, começar agora pelo São Paulo. O primeiro jogo dele vai ser contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, na próxima quinta-feira, pela terceira rodada da Libertadores, né? Vai terminar a temporada com o São Paulo, a gente imagina, né? Aí ele continuando, vai começar, né, uma pré-temporada em 2025 até o final do ano, teoricamente, né? Porque a gente sabe que o contrato é uma coisa, realidade pode ser que o cara seja demitido antes, mas esperamos que não seja, né? Que ele faça um bom trabalho e continue aí no São Paulo. Então é isso, tá, rapaz? Detalhes do contrato até 2025, né? Mais ou menos aí 1 ano e meio de contrato, mais ou menos, né? Essa temporada aí para acabar, e 2025, e mais de 1 milhão por mês aí. Aí o que acontece? Vai voltar, evidentemente que vai voltar
a questão do Muricy Ramalho, né? Aquela entrevista que ele deu aí, assim quando o São Paulo acertou com o Carpini, tinha acertado com o Carpini aí, o Muricy foi lá no programa do Benja, na CNN, e falou o seguinte sobre o Zubeldia, ó. Abre aspas. Nós entrevistamos porque marcou, depois não queria conversar. Foi muito rápido, muita pose. Pode ser daqui a 2 ou 3 dias? Foi o que o empresário falou, né, pro São Paulo aí. E a gente louco no mercado para trazer um treinador. Você vai me desculpar, aqui é o São Paulo, meu filho. Aí o que acontece? Fecha aspas aí pro Muricy, né? Ele foi conversar lá com o São Paulo, né? E a galera que negocia, ele foi conversar com o Zubeldia, foi mais com o staff dele, com o empresário. Aí o Muricy que ele ficou fazendo pose, pode conversar depois, que não sei o que, né? Foi meio que, não sei se esnobar é a palavra correta, cara. Mas meio que, depois da conversa, que não sei o que, a gente marca depois, que não sei o que. Aí tem a questão também da entrevista, né? Muita gente fala que o São Paulo foi entrevistar ele e ele não queria ser entrevistado, já queria a proposta, só tá interessado em mim, então já faz a proposta aí. Aí, eu não me lembro se foi também no programa do Benja da CNN ou se foi em outro lugar. Acho que foi no Arnaldo e no Tirone que ele deu entrevista. E ele falou que o Zubeldia era um mala. O Muricy falou isso, né? E evidentemente que a galera aí pegou essa fala do Muricy, né? Porque São Paulo foi atrás, não conseguiu o Zubeldia e agora ele vai ser o técnico do São Paulo. Aí, evidentemente que a galera lá atrás, né? 3 vezes até lá em janeiro, ia buscar essa fala do Muricy. Mas isso aqui, rapaz, tá muito longe de ser um problema, tá? Essas coisas aqui no futebol acontece toda hora. Por exemplo, o Gabigol tava mandando o Tite tomar naquele lugar, né? Quando o Tite levou o Gabigol pra Copa do Mundo. O Gabigol tá lá no Flamengo. O Gabigol no Flamengo. O Tite tá no Flamengo com o Gabigol, né? O Gabigol não joga, mas não joga por outros motivos. Não por causa disso aí, cara. Né? Não é nada demais aí, não. Tem contorno aí no futebol em relação a isso aí. Também acho que não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Olha só. Post aqui do Eduardo Deconto, do portal Trivela. Olha só. Conversando com alguns colegas equatorianos sobre o Zubeldia, tá? Ele conversou com alguns jornalistas aí equatorianos, né? Que tem um conhecimento aí bem maior, né? Do Zubeldia, evidentemente, que acompanharam ele aí de perto. E alguns colegas passaram para o Eduardo Deconto o seguinte, ó. Ele é muito exigente, tá? Treinamento de alta intensidade aí. Se o treino é às 10 da manhã, às 7 da manhã ele já tá lá. Equipes priorizam defender bem, tá? Se as equipes dele se defendem bem. Meio campo sólido e ataque contundente, tá bom? Aí tem mais, ó. Ele não costuma improvisar jogadores, não é muito adepto a saidinha de bola. Aquela famosa saidinha que a gente já viu várias vezes aí no São Paulo. Usou muita base no Lanús e estava começando a utilizar mais quando saiu da LDU. O ponto importante, né? Que São Paulo é um clube que usa bastante a base aí, e pelo menos nesse recorte aí do Carpini, ele não usava tanto, né? Os jogadores da base que jogavam com o Carpini aí, eram só os jogadores de base mais consolidados, né? Como o Diego, como o Pablo Maia, esses caras aí, o Negruti e o William Gomes, que iam ganhar mais rodagem, mais minutagem, sendo com o Dorival, acabaram que basicamente nem jogaram aí com o Carpini, né? Aí tá aqui, ó, outro ponto que é importante. O elenco do São Paulo é o mais diferente em característica que ele já teve, tá? Então, pegando o estilo de jogo dele, é um estilo diferente do que é o elenco do São Paulo. Essa é uma questão. Aí, né? Mas, enfim, essas são algumas características, né, cara? A gente evidentemente tem que esperar o dia a dia, ver aí como é que vai ser o time dele, dentro de campo e tudo mais, mas são algumas características pra gente ter ideia já como é que é, né, como que trabalha aí o Luiz Zubeldia, novo técnico do São Paulo, né, que chega aí amanhã. Enfim, vamos ver aí como é que vai ser. Aí o que acontece, rapaziada? Primeiro jogo do Zubeldia, como a gente falou, vai ser contra o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, né? A gente tem antes o Atlético Goianiense domingo, mas vai ser com o Milton Cruz, não vai ser com o Zubeldia, até porque ele chega no sábado, não tem como ele chegar sábado e comandar o time domingo lá em Goiânia, né? Não tem como, é impossível. Então, primeiro jogo dele vai ser Barcelona de Guayaquil fora de casa, Palmeiras no Morumbi, Águia de Marabá lá no Pará pela ida da Copa do Brasil, depois Vitória e São Paulo no Barradão, depois Cobressal e São Paulo lá no Deserto, né? Lá no estádio do Cobreloa, depois Fluminense e São Paulo no Morumbi,
São Paulo e Fluminense no Morumbi, né? São Paulo e Barcelona de Guayaquil em casa, São Paulo e Cruzeiro e São Paulo e Águia de Marabá. Os primeiros jogos dele, cara, é uma sequência muito dura, muito difícil e fora de casa, né? Os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, os primeiros 5 jogos dele, né? 4 vão ser fora, né? E um em casa, que é São Paulo e Palmeiras, um clássico. Então o primeiro jogo do Luiz Zubeldia no Morumbi, em casa, com a torcida, aquele estádio lotado, já vai ser um clássico contra o Palmeiras. Só isso. Só isso aí. Só isso aí. Então já vai ter aí um duelo importantíssimo, né, cara? Enfim, vai ser o primeiro jogo dele pelo Brasileirão aí. Aí depois a gente tem uma sequência em casa, né? Que é contra o Fluminense, Barcelona, Cruzeiro e Águia de Marabá. Depois a gente também tem uma sequência de 4 jogos seguidos jogando no Morumbi. Cara, assim, rapaziada, deu ruim aí em questão do Carpini, né? A temporada não tá acabada, como muitos falam aí, mas, cara, assim, essa contratação do novo técnico, ela tem que ser certeira pra gente minimamente salvar a temporada, né? Pra conseguir competir na Copa do Brasil, conseguir competir na Libertadores e conseguir, né, subir bem na tabela do Brasileirão, onde o time tá na zona, não ganhou nenhum jogo ainda, né? Então, dá pra reverter esse quadro, mas tem que ser uma contratação do Zubeldia certeira. A diretoria de bola não pode errar nesse técnico, né? Porque se der errado, irmão, acabou a temporada, né? Isso que até o cara entender aqui como é que funciona, até o cara precisa de tempo, que é um técnico estrangeiro, né? É torcer pro Zubeldia chegar, né? E, cara, minimamente, né? Já de início, minimamente, a gente sabe que precisa de tempo, né? Trabalho, mas minimamente, primeiro, ele organizar o time do São Paulo, né? Na distribuição tática do time, ser um time organizado, cada um no seu quadrado, posicionado, bonitinho. A gente viu os últimos jogos do São Paulo, uma bagunça, né? Um buraco no meu campo, né? Rafinha lá, que é lateral, o jeito de buscar a bola lá do lado esquerdo, naquele jogo com o Tajeres. Não, o time do São Paulo é uma bagunça, tá? O jogador do São Paulo, eles pegam a bola, eles não sabem nem o que ele faz com a bola. A gente viu isso contra o Flamengo, né? O São Paulo fez o primeiro gol lá com o Feira contra o Flamengo, em vez do time pra cima, irmão, buscar o empate, o time, né, não conseguia. E muito também porque o time não sabe o que faz com a bola, porque é mal treinado, porque o trabalho do Carpini foi ruim, né? Então, torcer para minimamente, já de início, né, ele organizar o time do São Paulo, ser um time organizado. Aí depois, evidentemente, né, cara, né, ele gosta muito de jogada ensaiada, aí bola longa, aí ele vai pôr as ideias dele, mas de início, minimamente, ele tem que organizar o time. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Dorival no ano passado, né? O Dorival chegou, já tinha jogo já de segundo, terceiro jogo dele, já foi aquele jogo contra o Ituano fora de casa. Você pode ter empatado em casa, já tinha uma adesão contra o Ituano, né? E minimamente, logo no início, o Dorival já conseguiu organizar o time. O time ficou os 10, 11 jogos ali de início, né, só ganhando e empatando. Foi demorar para perder o primeiro jogo, porque logo de início ele causou um impacto ali organizando o time do São Paulo. Outro ponto e outra característica do Zubeldia que eu não comentei com vocês. Ele é malucão das ideias. Como assim, Gabriel? O cara é malucão das ideias? Meu irmão, ele é que nem o Antônio Oliveira, que nem o Abel em questão de postura. Adora reclamar com a arbitragem. Inclusive, tem uma matéria aqui no UOL que meu amigo tem um vídeo dele indo pra cima da arbitragem, cara, com os jogadores lá acho que era da LDU, do time dele. Saiu puxando ele, irmão, porque, mano, ele é maluco, ele é aquele cara, mano, como é que eu posso falar? Que ele se envolve muito no jogo. Tem até uma cena dele no jogo contra o São Paulo no ano passado na Sul-Americana, dele se jogando no chão. Irmão, ele é aquele cara pilhado, ligado no 220, aquele cara que é envolvente, reclama pra cacete de arbitragem. Você imagina o Zubeldia reclamando da arbitragem no Brasil. Meu amigo, né, se lá no Equador não deve ser muito pra arbitragem, né, pela forma que ele reclama aí, no Brasil, então ele vai ficar maluco, né? Aí vai ter o primeiro jogo dele no Morumbi, é São Paulo e Palmeiras. O Abel de um lado e o Zubeldia de outro. Dois caras, irmão, que é insuportável com a arbitragem. Essa é outra característica dele, né? E ele que toma cuidado aí, porque senão não vai tomar muito cartão. A gente sabe como é que funciona aí, né? O Diniz toma muito cartão, que é explosivo na beira do campo. O Antônio Oliveira, o Abel Ferreira, esses caras, irmão, são ligados no 220. E o Zubeldia tem essa característica, tá? Ele é muito explosivo aí, né? Ele é muito explosivo aí. O meu comentário, até o UOL fez uma matéria aqui sobre algumas brigas dele. Ele já brigou, irmão, na beira do campo com o Gabriel Reis. Gabriel Reis aí também, que era uma opção que estava livre, né? Sempre foi muito especulado aí no futebol brasileiro em si. Ele já tretou com o Gabriel Reis na beira do campo. Irmão, uma loucura, tá? Ele é doidão das ideias, né? Ele é doidão, um cara muito envolvente aí. Ele vai ser o próximo técnico do São Paulo. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.